Olá, povão, tudo bem? Estamos começando aqui mais um LunaCast. Hoje eu tô com a turma aqui da musicoterapia, né? Eu conversei com o Gustavo Gatino, que ele me disse que ia estar no Brasil. E eu falei, bom, ele mora em Portugal, né? E é uma oportunidade, vamos combinar. E aí veio a galera aqui, depois vocês vão ver, entender por quê. São amigos, né? Amigos, irmãos aqui do Gustavo. Mas é o seguinte, pessoal, o papel desse podcast é fazer uma discussão um pouco mais avançada, né? Então, eu já fiz um podcast com ele falando sobre musicoterapia, o basicão. O que é a musicoterapia, para que público, qual a idade, quantas sessões, qual a formação, tudo isso. Eu vou deixar aqui. Se você não souber nada de musicoterapia, assiste primeiro o outro, senão talvez isso aqui não faça sentido. Então, você pode clicar aqui, assistir o outro, e aí depois você vem assistir o outro. Agora, esse aqui. Agora, se você já entende, já tá ligado o que é, aí você pode assistir, que você vai gostar, que a gente tá dando um passo a mais nessa discussão. Eu vou pedir primeiro para vocês se apresentarem, por favor. Então, meu nome é Gustavo Gatino, sou musicoterapeuta, me formei aqui no Brasil e trabalho na Universidade de Aalborg, na Dinamarca. Bom, me chamo Bruno Verga, sou do Ceará, então aproveitando aqui o momento que nós estávamos aqui, nós três, tanto o Igor e o Gatino, resolvi junto visitar umas amigas e também estar aqui junto com vocês, conhecendo esse espaço maravilhoso do Luna. Tenho a formação em educação musical, sou musicoterapeuta e professor de pós-graduação, a qual viajo pelo Brasil dando minha contribuição para esses novos profissionais. Bom, eu sou Igor Ortega, sou aqui de São Paulo, tenho formação em musicoterapia aqui e atualmente estou como professor na Federal de Minas Gerais, na UFMG. Lá, qual curso? É musicoterapia? No curso, dentro da escola de música da FMG, e aí tem o curso de musicoterapia para outras áreas da música, e eu sou da área de musicoterapia. Perfeito. Eu dou aula para os alunos lá. Sou Marcelo Serrato, né? Sou amigo do Lucelmo. Sou musicoterapeuta formado aqui no Brasil, em São Paulo, na Senspeg. Também sou professor de pós-graduação e estou no time aí também para ajudar. Inclusive fez estágio aqui em São José dos Fiz Campos. estágio em São José dos Campos aqui. A gente se encontrou aí na estrada aí, quando tinha mudado aqui faz pouco tempo. Isso aí. Bom, a ideia do podcast é fazer um papo um pouco mais avançado. E não um papo inicial, porque a gente já fez papo, as pessoas se encontram. Então a ideia é trazer um conteúdo para as pessoas que estão estudando, que estão pensando um pouco mais. E aí eu quero começar com uma pergunta em relação à musicoterapia, que a gente até já discutiu, mas acho que é importante referendar, porque surgiu essa polêmica recentemente novamente. Eu vou perguntar como as pessoas perguntariam. Qual é a evidência científica da musicoterapia para pessoas autistas? Eu acho que nós temos diferentes tipos de evidências, mas as principais dizem respeito ao efeito em alguns comportamentos específicos e também em relação à comunicação, interação social, mas a última revisão da Cochrane indicou principalmente a uma melhora global e também na questão da qualidade de vida. Então, o que acontece? O nosso único problema atualmente é a questão do N, ou a quantidade de participantes nos estudos, porque a gente tem essa dificuldade de ter amostras grandes, até porque é uma área que não tem tanto incentivo para fazer pesquisa, mas mesmo assim essas pesquisas mostram que existe uma clara evidência, principalmente no que diz respeito à comunicação não verbal, que nós temos trabalhos muito interessantes sobre isso, e também já temos as primeiras evidências neurológicas, que foi publicado no estudo de Sharda e outros colaboradores, onde já é possível verificar uma diferença do antes e o depois em relação à musicoterapia no contexto do autismo, principalmente relacionada a essas duas partes, comunicação não verbal e interação social. Claro, no momento que a gente tiver mais evidências em relação a diferentes perfis, isso é o que a gente está esperando nos próximos anos. E a cada ano nós temos novas publicações. Acabou de sair uma nova agora na Noruega, mostrando especificamente alguns tipos de intervenções em musicoterapia. Porque assim, se o podcast é um assunto avançado, também na musicoterapia e autismo nós também estamos migrando para um momento de verificar como determinados tipos de musicoterapia têm efeito no autismo. Então, acho que nós estamos avançando de um efeito geral que as pessoas já conhecem, para agora entender, mas é a musicoterapia focada em comportamentos específicos, é o uso da improvisação, é o trabalho com canções, então estamos indo nessa direção. Eu já vi assim, tem a improvisacional, tem a relacional, tem a comportamental. São escolas, são formas diferentes. É a mesma pessoa que faz ou é a pessoa se especializa numa área? Como é que é essa relação na musicoterapia?
Bom, no Brasil a gente tem uma formação muito generalista da musicoterapia. Então, comumente são os mesmos profissionais musicoterapeutas que atuam nessa área. Porém, existem alguns cursos, como a gente está até promovendo nesse final de semana, em São Paulo e agora no Rio, que foca algumas formações para que possa trabalhar com determinada técnica ou com determinado modelo que seja. Mas no Brasil, oficialmente, a gente não tem nenhum modelo, né, que forma especificamente, né? Na área do autismo, nesse momento ainda vai não. ter agora no futuro com alguns trabalhos que a gente está tendo. Então, algumas coisas de musicoterapia improvisacional, comportamental, receptiva, a gente teria que ter um curso específico fora do Brasil. Mas no Brasil, os musicoterapeutas que atuam normalmente buscam cursos em outras áreas, né? Até mesmo com você, de conhecimento, para atuar especificamente naquilo. Eu sempre falo para os alunos que a gente tem uma formação generalista no Brasil, que é uma visão geral da musicoterapia, e normalmente são as mesmas pessoas que podem atuar, mas cada um vai procurar na sua área um desenvolvimento específico para aquilo, para uma melhor atuação. E se especializar em determinadas escolas. O que a gente tem tentado mostrar para as pessoas ao longo da sua formação, você vai se especializar em alguns tipos de prática. Algumas vão ter a formação específica, e é isso que estamos lutando nesse momento no país, porque uma formação, assim como em psicologia, fisioterapia, em qualquer área, ela não vai te especializar num método, numa forma de atender específica. Então, agora, um dos nossos projetos é conseguir ter uma formação específica no Brasil para quem vai trabalhar com autismo ou outras condições do neurodesenvolvimento, para que tenha uma formação voltada para aquele tipo de prática. O que a gente faz para poder direcionar melhor os profissionais, por exemplo, como profissional na FMG, é criar vários projetos de extensões, que são os lugares onde os alunos vão fazer os estágios, e criar para cada público. E aí trabalhar com autismo, eu, por exemplo, trabalho na área de surdez, para trabalhar com família, para trabalhar com idoso. Então, a gente vai abrindo esses campos de trabalho para que os alunos possam, então, ter uma relação, uma experiência com esse público, para depois descobrir onde eles vão trabalhar, qual é a referência que eles vão ter. Então, a gente tenta fazer isso na formação por conta do projeto de extensão, que é uma maneira de meio que costurar isso um pouco e eles terem experiências em outras áreas também. Eles fazem estágio lá. Exatamente. É obrigatório. No Brasil, mesmo na formação de pós-graduação, na graduação, é obrigatório ter estágio. E aí tem um professor que faz essa supervisão toda. Aí, assim, em aba, tem uns estudos muito legais, que são estudos assim. Você pega um procedimento e faz do procedimento do jeito que tem que ser feito. Então, ele tem um certa eficácia, um certo efeito que eu vou chamar de 100%. E aí, eles pegam esse procedimento, são procedimentos complexos, e fazem 80% correto. E 20% faz errado. E aí, a suposição é que vai ter 80% de efetividade. E a efetividade cai para 60%. Quando você põe 60% correto, a efetividade cai para 40%, 30%. Quer dizer assim, você precisa de uma acurácia, de uma integridade muito grande na hora de implementar a intervenção. Porque senão você só está chamando de uma coisa, mas na verdade não é aquilo. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a minha pergunta é, qual é o impacto, se tem pesquisa nesse sentido, da formação do musicoterapeuta? Eu sei que vocês têm um rigor muito grande, vocês têm uma união muito grande, que eu acho muito bonito isso da comunidade de musicoterapia. Eu sei que toda comunidade tem diferença, tem briga, é normal. Mas vocês têm, assim, certos pontos assim, muito legais, e que vocês, por exemplo, falam muito dessa necessidade de ter essa formação presencial, de ter esse estágio. Qual que é o impacto de você pegar qualquer musicoterapeuta ou um musicoterapeuta, de fato, que tem formação? Quer responder, Bruno? Posso responder? Na verdade, a gente tem esse cuidado de trazer essa reflexão de quanto uma supervisão é importante, quanto o estágio é importante. Sabemos vários formatos que nós temos aí de curso principalmente pós-graduação em musicoterapia. Hoje, com a regulamentação da profissão, nós estamos aí meio que fechando esse tempo de quem vai conseguir o título de musicoterapeuta por meio da especialização. Muitos cursos são ofertados em EAD que visa só se encaixar dentro desse prazo e não ter um compromisso, né, de uma educação, uma formação de qualidade. Então, a nossa principal preocupação é essa. Bom, sabemos que é lei. Então, vai ser musicoterapeuta como qualquer outro musicoterapeuta que vai para o UFMG e passa lá 4 anos, né, tendo aula todo santo dia ali e se qualificando. O que a gente fazendo pretende... estágio, né, tudo. Então, não tem como também virar as costas, porque é lei. O que a gente precisa fazer? Trabalhar, né, com políticas de acolhimento desses profissionais, como qualquer outro profissional passaram por isso, por esse momento, e dar realmente esse treinamento, porque a gente está lidando com vidas.
né, lidando com ciência. Então, não é qualquer pessoa que vai pegar um violão, faz um curso ali de 2 meses e vai se sentir qualificado. Então, a gente tem muito... Tô com Legião Urbana e vai dar... É bem isso. Igual Então, eu, tá? Então, a nossa preocupação principal é como a gente consegue contribuir para todos, não somente essas pessoas que estão chegando com EAD ou da graduação, dentro de um modelo que faça sentido, respaldado em neurociência, respaldado com evidências científicas e que também tem esse olhar, né, humano. Aí a gente criou assim um modelo que se chama musicoterapia centrado no neurodesenvolvimento, que nós estamos trabalhando em cima disso. Essa é o teor dessa formação aqui em São Paulo, que agora nós estamos indo para o Rio de Janeiro. Já tem outras datas aí para ir para o norte do país, enfim. E é algo que a gente acredita muito. Então, é uma das formas para a gente diminuir aí essa Esse gap de lacuna, formação. né? Estão Isso. oferecendo isso em termos de formação continuada, né? Sim. Assim, o que acontece... Só um minutinho, Marcelo. O que acontece, o que o Bruno está dizendo, é que, por exemplo, a gente é um pouco da velha guarda de formação, tem mais de 20 anos na área. É que, por exemplo, nunca se falava muito em supervisão do profissional. Isso é uma coisa muito legal que a gente tem discutido muito a nível BAN, que é a União Brasileira de Associações de Musicoterapia, de o profissional já formado ter um outro profissional também na área para poder te ajudar a pensar a sessão, o paciente ali. Então, acho que isso também vai ajudando a moldar esse profissional, como você disse na pergunta, no mercado, né? E essa questão também, que é o que o Bruno trouxe do curso, né, que a gente está promovendo, é justamente isso, criar formações específicas com técnicas, modelos, pensamentos, referências teóricas para um determinado público de atuação na qual esses profissionais possam fazer uma repescagem, se eu posso dizer assim, mas uma atualização, né, da formação de fato, para que isso, de repente, possa, de repente não, de fato, poder dar mais munição para esses profissionais e poderem atuar melhor no mercado por conta de todo esse contexto que acho que não é só musicoterapia, acontece em qualquer área, Claro, né? O cara claro. se formou e ele vai ter o diploma. Agora, eu sempre falo, é o mercado que também acaba equalizando isso, né? Porque Sim, o bom sim. profissional, o que quer, vai atrás, ele vai estar bem empregado, vai ter empregado os outros, né? Exatamente. Então, a gente está nesse pensamento, nesse momento histórico. Complementando a fala um pouquinho do Bruno, quando ele fala do profissional qualificado, a gente tem que saber que a música ela traz não só benefícios, mas também traz os malefícios, vamos dizer assim. Né? Então, não é qualquer música que pode ser tocada. Então, tem o efeito da iatrogenia. Quando você toca qualquer música, você pode causar um efeito ali naquele paciente reverso. E aquilo pode evocar muitas coisas ruins. Então, isso é um fato que a gente tem que deixar bem claro, porque é isso que dá quando acontece essas coisas de formação, que a gente exige muito. E qualquer músico chega lá e fala que está fazendo musicoterapia. Então, aquela velha frase, né? Musicoterapia só com musicoterapeuta. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Em relação a isso que você comentou do protocolo, que muitas vezes você faz o protocolo, mas tem a certeza de que você está fazendo realmente aquilo que você se propõe. Esse talvez foi o grande problema do principal estudo de musicoterapia e autismo que foi publicado em 2017 na revista JAMA. Um estudo com 364 participantes, com 3 períodos de segmento, que teria tudo para ser o melhor estudo de todos, utilizando um instrumento estándar para fazer a avaliação. Por que não deu certo? Na verdade, não é que piorou, mas todos os grupos ficaram iguais nesse estudo. Não houve um treinamento dos musicoterapeutas naquele estudo para garantir que eles realmente estavam fazendo aquilo que eles estavam se propondo. Então, a gente aprendeu a duras penas essa lição e hoje o que a musicoterapia mais investiu no campo científico é na parte de treinamento, formação e avaliação para garantir que quem está aplicando a terapia realmente está aplicando, realizando, então, escalas para verificar se segue ou não o protocolo, o que seguiu e não seguiu. Investimos muito em estudos piloto, em estudos, digamos assim, simplesmente para testar a viabilidade da pesquisa. Então, a gente aprendeu essa lição já há quase aí 10 anos, se a gente for pensar desde esse estudo. Então, os estudos de hoje, eles já têm uma característica completamente diferente. A gente ainda acredita que sim, que assim como nas outras áreas, nós precisamos dos ensaios clínicos randomizados, mas nós sabemos também que não só o treinamento ele é importante, mas também a ferramenta que vai ser sensível ao que nós fazemos na musicoterapia, porque parece um pouco difícil da gente ter a sensibilidade necessária de mostrar um benefício que aparece ali na sessão,
que ele seja traduzido num instrumento standard, seja da psicologia, da fono ou de outras áreas. Então, por isso que muitos investigadores eles estão investindo na parte de análise do comportamento, porque aí é uma forma mais fácil da gente atingir aquilo que a gente conseguiu, de uma forma de mensurar a duração e frequência de comportamento. E você fazendo uma comparação pela sua vivência internacional e permanentemente acompanhando o cenário brasileiro, como é que você vê essa relação, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil na musicoterapia? Eu vejo que em outros países o tema de musicoterapia e autismo ele já não é tão interessante como aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele é o tema mais importante, é o tema que as pessoas mais procuram, seja para a parte de pesquisa, para fazer novos estudos. As famílias procuram a musicoterapia. A maior parte dos colegas que eu conheço no Brasil, a população atendida é a parte relacionada ao autismo, enquanto que nos outros países não. Tem muitas pessoas trabalhando na parte de hospitais, especificamente para manejo da dor, trabalhando na parte de saúde mental. Então, assim, o Brasil ele tem uma diferença em relação aos outros países por esse interesse, não só dos musicoterapeutas, mas da comunidade que reconhece no musicoterapeuta esse profissional que pode auxiliar em diferentes demandas dentro do espectro autista. Será que isso é porque o brasileiro a música é muito forte na cultura brasileira? Não sei, tô supondo aqui, né? Eu acho que no Brasil isso tenho a impressão que a música é muito forte, né? Quer falar? Não, Pode assim, falar, pode falar. porque para a gente citar, o Brasil, ele tem vários... entre várias regiões, tem pessoas comprometidas realmente com a ciência. Né? Então, nós temos aí várias universidades. Eu acho até melhor o Igor falar sobre até a Federal de Minas Gerais, que é a universidade que mais está publicando aí sobre a questão de escalas de avaliação, né, na área da musicoterapia para diversas populações, mas uma das escalas, até que a escala de desenvolvimento musical de crianças autistas, é uma escala de MUCA, que foi do professor Gleison Oliveira junto com a Marina Freire, a validação, é direcionado para essa população do autismo. Além dela, tem tantos estudos, né? É por isso que eu acho que fico mais à vontade que o Igor possa responder também. Na verdade, eu vou tentar responder um olhar muito pessoal, né? De repente, não sei se os colegas concordam comigo, mas a sua pergunta é... Só aproxima um pouco. Isso. Tá ok? As pessoas porque, de repente, a percepção de que no Brasil se procura mais, porque, de repente, o Brasil é mais cultura musical. Suposição. Não dá para entender, talvez, por isso, do ponto de vista até etimológico, porque a questão cultural musical existe em qualquer povo no mundo. Mas talvez o que eu entendo a sua pergunta, talvez essa procura, como o Gatino trouxe, é maior no Brasil, não dizer que é a maior, mas para nós é grande, porque, de repente, a musicoterapia ela é vista como uma terapia, não sei se vocês vão me entender, que ela é menos invasiva, ela é mais lúdica, ela é mais prazerosa. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando mal de psicologia, de não, tá certo, mas eu acho também. Mas ela é mais prazerosa, então ela é mais fácil de enganjar, né? E aí, claro, como diz o Victor Zuckerkandel, a musicalidade é inata a todo e qualquer ser humano. Ponto. Né? Então, isso é um grande aporte para nós musicoterapeutas. Então, eu acho que talvez a procura está mais por conta disso do que por uma questão, porque o brasileiro é mais musical. Não sei, porque a gente vai para outros países também ver muita cultura, talvez a os países mais próximos que estão nesse movimento conosco seria Argentina, Uruguai, latinos Colômbia, Portugal, Espanha. Esses são os que têm um foco ainda muito grande de musicoterapia e autismo. E aí, quando a gente vai depois para o outro lado do planeta, a gente tem um foco muito grande dos países do sul da Ásia. Então, países como Tailândia, Indonésia. E aí, claro... Não, mas aí já seria mais indo para o norte. E aí, depois, também, em termos de publicações, quem publica muito hoje é a China. A China também tem, em quantidade de publicações, um número muito grande relacionado à musicoterapia e autismo. Só que aqui no Brasil também tem uma outra diferença. O tema autismo está muito presente na mídia. E, inclusive, o tema música e autismo é presente na mídia. A gente vê pessoas dentro do espectro autista tocando. E esse é um tema sensível na nossa sociedade. Então, tudo isso faz com que... Poxa, se eu vejo na televisão, eu vejo nas redes sociais... Por que o meu filho, a minha filha, o meu neto, o meu sobrinho não pode procurar esse serviço? Então, acabam tendo esse reconhecimento do profissional da musicoterapia. O que eu acho que falta para nós aqui no Brasil?
é um reconhecimento principalmente em relação ao valor pago desse profissional. Eu acho que ainda o profissional ele é pouco valorizado financeiramente, e eu sei que nas outras áreas que atendem também. Só que, assim, diferente de outras terapias, nós precisamos investir em instrumentos musicais comuns e aqueles super caros, tecnológicos, com sensores, entre outras coisas. Então, também é importante que isso seja valorizado, que é uma terapia, sim, é uma terapia cara. E o que a gente gostaria no futuro é que nós podemos ficar não como a última opção, mas sim como a primeira. Porque, normalmente, o primeiro lugar que as famílias cortam é na musicoterapia. Porque, é música, isso é... É como se fosse, às vezes... Recreação. Como se fosse a recreação. Recreação, só toca para as crianças. E é interessante isso que você traz, Gatino, porque a gente está falando de musicoterapia e autismo, que foi sua pergunta, mas o Gatino trouxe a questão da música e autismo. Isso realmente é uma coisa que está muito forte no Brasil. Que a gente vê projetos musicais e ensino de música focado com o público autista também. Sim. Então, a gente vê que não só a musicoterapia, como, né, você bem trouxe, mas a relação da música com esse público no Brasil tem sido trabalhado tem sido muito grande a procura. Então, isso acaba, acho que, entrando nessa bacia que você trouxe da procura do autismo com música e musicoterapia. E aí acaba também a gente enxergando o outro lado da moeda, né? Tipo, então se música faz bem para o autismo, eu vou colocar qualquer tipo de música, então vou procurar no YouTube uma playlist né, para autistas, né, algo do tipo. E isso é muito perigoso, né? Isso, então é importante, aí é o trabalho do musicoterapeuta. É importante ter esse profissional qualificado que vai saber fazer uma boa avaliação, vai saber onde é que tem ali as limitações, né, os atrasos do desenvolvimento, mas também as qualidades dessa pessoa, e para que esse plano que seja feito para esse profissional, de fato, direcione para aquele objetivo que a avaliação apontou, né, resultou. Então, é algo que a gente leva muito em consideração a isso. Então, os pais que estão assistindo, por favor, vê alguma playlist do YouTube, algo do tipo para autismo e tal, corra disso, né? E então busca realmente um profissional que é qualificado. Ou pelo menos não confunda com musicoterapia, que você está pondo uma música, tudo bem. Por favor. Mas não não tem nada a ver com musicoterapia, né? Dormir, que eles falam, né? Porque nesse caso entra a questão do efeito terapêutico da música, né? Eu sempre falo, a gente não está indo contra quem usa música na sua terapia, o fono, psico, físico, o que for que seja, ou até mesmo aquele profissional que vai no hospital, né, que toca. Aliás, eu conheci a musicoterapia por conta de trabalhos assim. Mas a gente não pode confundir todo o processo musicoterapêutico com o efeito terapêutico da música, que é diferente. Sim. Né? Com o efeito terapêutico da música, você encontra numa igreja, num show, num artista que você gosta, o João Gilberto que a gente estava falando, né? A ouvir aquilo de repente, ok. Mas é isso que o Bruno trouxe, né? Tomar cuidado com certo. Não há nenhum problema ouvir música, com certeza. Pelo contrário, acho que o Oliver Sacks falava disso, né? Da necessidade de ouvir música, né? Até mesmo antes de fazer música. Mas tomar cuidado que é um processo musicoterapêutico que não é. Diferente. Por isso que é uma ciência, de fato, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos imaginar que a pessoa queira pesquisar em musicoterapia, quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado no Brasil. O que tem? Não sei se tem na UFMG, onde que tem, quais são as... Porque, veja, eu estou falando do objeto musicoterapia, porque às vezes você tem um orientador que está num programa de saúde pública, de alguma coisa, não necessariamente o programa de musicoterapia. Mas a pessoa está no Brasil, quer fazer um mestrado, doutorado, onde é que ele vai? Boa pergunta. Posso? Você é propriedade. Acho que vou ter que responder essa, mesmo se não quisesse, né? Com muita alegria, porque o ano passado, né, a gente está em 2025, foi a primeira turma. Na UFMG, a gente tem a pós-graduação, né, em algumas áreas, e a gente tem na área da música. E a partir do ano passado, esse ano vai continuar, a gente tem uma área, continua sendo mestrado e doutorado na música, porém com linha de pesquisa em musicoterapia, com nossos professores sendo os orientadores. E a ideia é que isso possa crescer e aí, quem sabe, se tornar, então, a parte um mestrado ou um doutorado em musicoterapia. Mas a gente entende que é um processo. Primeiro, uma linha de pesquisa, claro, vai criando artigos, né, o corpo técnico, né, qualificado a isso, e aí depois poder migrar para um mestrado, doutorado. Porque nós já temos um número de doutores que são musicoterapeutas mais doutores em algumas áreas, que tem crescido a cada ano. Então, nós temos publicações em revistas internacionais renomadas na área do autismo, e a ideia é que dentro desses programas, dentro dessas linhas de pesquisa, tenham sublinhas específicas na área de musicoterapia e autismo. Isso já tem acontecido dentro do
do próprio programa de pós-graduação em música da UFMG, que já tem uma linha e profissionais específicos que só estudam pensam sobre nisso, isso, exatamente. realizando ensaios controlados randomizados nessa área ou fazendo Criando a escalas, tradução tal, e tudo. validação de escalas para essa população. Então, isso tem acontecido. E é importante que as pessoas saibam que o Brasil ele tem um destaque muito grande na musicoterapia mundial. Né? A musicoterapia ela começou aqui na década de 50 do século passado e hoje nós contamos com muitos cursos de graduação em universidades públicas e também com uma grande quantidade de publicações científicas de diferentes temas. Então, assim, hoje, quando a gente vê o Brasil em comparação com outros países, muitos países eles buscam aprender conosco, porque, poxa, um país que tem tanta investigação, tem uma lei nacional de exercício profissional, tem profissionais em praticamente todos os estados da nação. Então, alguns países justamente hoje buscam uma orientação dos musicoterapeutas do Brasil para saber como fazer nos seus países de origem. A sua tese foi, desculpa, foi na URGS, não foi? Tanto eu quanto o Igor Ortega, Mestrado, nós doutorado. fizemos no tá. Programa de Saúde da Criança e do Adolescente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tanto eu o lembro mestrado quanto o De doutorado. ter lido, é. Sim, sim. E sobre isso que o Gustavo Gatino trouxe é interessante, porque a gente conversando com colegas de outros países, o interesse muitas vezes também da musicoterapia brasileira se dá pelas várias musicalidades, se eu posso dizer, que a gente possui no Brasil, né? Porque eu sempre brinco que a gente tem 5 regiões, né? O Bruno é do Nordeste, que a gente é do Sudeste, e essas várias... E eu do Sul. Você né? do Sul, né? É que você está internacional. Você agora é Portugal e Dinamarca, né? Mas a questão de ter várias musicalidades, muitos estilos, muitos gêneros musicais, instrumentos que às vezes tem aqui e não tem outros países, eles realmente têm uma busca muito grande. Por exemplo, nossos amigos argentinos, quando a gente vai em congresso da Argentina, é uma vergonha para nós, porque a gente vai tocar naquele pós-congresso, fazer tudo aquele sarau que a gente fala, né? Quando a gente está tocando nossas músicas, eles tocam e cantam todas. Tocam e cantam todas. Quando vai ser as músicas argentinas, a gente não sabe nada. Male Male é aquele tango, como é o La Compadecida, né? Mas por quê? Porque, assim, eles têm um interesse muito grande. E eu acho que estou brincando, mas é um erro nosso. Acho que a gente também tem que se interessar mais, né, para a cultura, ainda mais dos nossos países vizinhos. É até uma crítica, é engraçado, mas eles realmente se preocupam com a musicalidade brasileira. Acho que isso é uma coisa que também chamou muita atenção para eles. Eu acho que também assim, é importante citar que, além da linha de mestrado que nós temos aqui no Brasil, também tem a universidade, né? Pablo Olavide, que é uma universidade de Sevilha, que tem um master em musicoterapia, que recebe também muitos alunos do Brasil. Então, isso é importante. Através do Gustavo, a gente conseguiu... eu falo isso porque eu fiz meu mestrado lá, né? A gente conseguiu expandir ainda mais essa nossa musicoterapia brasileira para que outros musicoterapeutas da Europa pudessem compreender. E também nós temos aí eu quero que você faça, né, a devida divulgação do congresso que vai acontecer em Portugal em março também. Sim, legal. Né? Nós temos agora do dia 21 a 23 de março em Portugal um evento híbrido que vai ser presencial no norte de Portugal, no município de Lousada, e online, obviamente, para qualquer lugar do mundo, que é o primeiro Congresso Luso-Brasileiro de Musicoterapia, que a gente vai dar a oportunidade de falar sobre vários temas. E tem uma mesa específica de musicoterapia e autismo, que um dos temas é a musicoterapia nas escolas, que é algo que em Portugal a gente conseguiu implementar com muito sucesso, musicoterapia em escolas públicas na região norte de Portugal. E uma colega dos Açores vai apresentar sobre as conexões entre Maria Montessori, musicoterapia e autismo, que tem acontecido lá na Ilha dos Açores, né? Então, é um evento bem importante. Isso que o Bruno fala do mestrado é importante. Esse mestrado que tem na Espanha é um mestrado profissionalizante, no que na Espanha a gente chama de diversidade funcional, que eu imagino que aqui as pessoas têm também falado muito sobre esse termo, não sei se ainda é tão popular no Brasil. Não sei, não sei. Porque na Espanha se fala muito o termo diversidade funcional, um pouco conectado à neurodiversidade, obviamente, como entendendo que talvez o termo deficiência não seja o melhor, e sim uma diversidade de diferentes funcionamentos. Então, a própria universidade ela criou esse termo e tem esse mestrado profissionalizante. Então, o que acontece? Quem está aqui no Brasil pode fazer um mestrado totalmente online, mas esse é só para quem já é musicoterapeuta e já está na área. E aí consegue uma qualificação com professores da Espanha, da Argentina, do Uruguai. Então, tem sido uma mais-valia para nós ter esse mestrado. Então, assim,
É uma área que tem um trabalho já muito sério. Já foi feito um levantamento, tem mais de 5.000 musicoterapeutas no Brasil e esse número tende a crescer nos próximos anos. Então, a gente quer mostrar que realmente tem um trabalho muito sério e a gente, obviamente, agradece toda vez que tem um espaço como esse para poder divulgar o nosso trabalho. Pô, eu sou fã do trabalho de vocês. Assim... eu já falei isso várias vezes. Toda vez que eu falo com ele, o Gatino fala que eu achava que era um negócio tipo... Podem fazer mais símbolo agora no Brasil. Cuidado, você pode até morrer por isso. Cancela. Imita a carinha picadinha e tá tudo certo. Limita o beat. Eu achava que era uma coisa assim, tipo... Vamos pra cima, vamos pra cima. Aquela galera assim, tipo... bicho grilo, né? Sempre essa expressão. Sim. Porque tem essa impressão. Depois, quando eu comecei a ler os estudos, falei, pô, não é isso. É um negócio... O que não perde esse caráter lúdico, bacana. Sim. Então, consegue unir as duas coisas. Muito legal. Vocês tocam música para acalmar, né? Isso. Relaxar. Sim, isso também é uma possibilidade. Mas dentre isso tem muitas muitas coisas. outras É que, coisas. sabe por quê? Eu comecei a estudar o porquê desse estereótipo, que eu tinha esse interesse de entender por que quando as pessoas associam a musicoterapia sempre vem essa ideia de música para relaxar. É que os primeiros estudos no mundo e também no Brasil, eles surgiram dentro dessa perspectiva, para ajudar no controle da pressão arterial e batimento cardíaco. Então, teve um livro publicado em 1977 no Brasil, chamado Tratado de Musicoterapia, da Clotilde Leinig, que ela colocou vários exemplos disso. Então, vem dessa tradição de mostrar que realmente a música pode ajudar a relaxar. E aí, então, surgiram, por exemplo, cadeiras e camas vibroacústicas. Isso ficou conhecido por muitos anos na Europa. E aí depois surgiu, aí que foi a grande febre da musicoterapia, um método que a pessoa entrava num estado particular de consciência e começava a falar da vida dela. Então, assim, a musicoterapia ganhou essa fama por conta disso. E a gente fica muito feliz que as pessoas também reconhecem esse lugar da musicoterapia. Mas depois tem toda essa outra parte, que dá para fazer o fazer musical ativo, que dá para tocar, que a gente pode colocar eletrodos, ver em tempo real por potencial evocado, o que a gente consegue alcançar. Então, realmente é uma área tão ampla quanto as outras áreas que também atuam dentro do espectro autista. E vendo essa via do fazer musical de forma ativa, que mesmo que seja esse brincar que muitas vezes as pessoas olha o serviço da musicoterapia, pelo profissional, ele é legítimo ali, porque eu estou trabalhando uma atenção para tocar, atenção sustentada, atenção compartilhada, seletiva, a questão da escuta, a compreensão que vem na comunicação receptiva. Troca de turno, então a área cognitiva está sendo bem trabalhada, a área da comunicação está sendo bem trabalhada, a área motora está sendo bem trabalhada. E aí o musicoterapeuta, ele consegue observar dessa maneira, tipo, poxa, isso daqui não está sendo legal, então vamos mudar essa dinâmica, esse fazer musical. Então não é simplesmente dar um instrumento para a mão da pessoa e deixar ela tocar à vontade, a não ser que esse à vontade seja dentro de um ambiente controlado e sabendo que o profissional está ali, vai intervir no momento certo. Então, até o brincar dentro da música, na musicoterapia, o brincar da música dentro da musicoterapia, tem lá a sua funcionalidade. Tem uma intencionalidade, né? Não é uma questão de brincar por brincar. Tipo, foi muito estímulo ali na terapia ocupacional, muito estímulo ali na fono, muito estímulo ali na terapia ABA. Coloca na música para relaxar. Não é bem assim, né? Exatamente. É interessante porque, assim, todos nós viemos da música, né? Temos formações musicais antes. E na música a gente tinha um problema, porque assim, você é músico, sim, você vive do quê? O que você faz para viver? E que você trabalha? Aí a gente encontra a musicoterapia. Aí sabe o que você é? Eu sou musicoterapeuta. Músico o quê? Vocês fazem o quê? Vocês acalmam, né? As duas profissões que a gente sempre tem um problema de ter que responder. Mas aí a gente leva para o analista, resolve isso, tá tudo bem, tá tranquilo. É mais ou menos isso. E eu acho que hoje, assim, quando as pessoas me perguntam qual que é o futuro, né, da musicoterapia e autismo, eu sempre vejo duas questões muito claras. Primeiro, um grande foco que vai surgir nos próximos anos para adultos, que antes não se falava, que tinha aquela ideia, a sessão é só com criança, olha como ele toca, olha o que ele faz musicalmente. Não, a gente quer trabalhar também com os adultos, dentro de todos os perfis que a gente pode trabalhar. Então, por exemplo,
para casos de nível 1, poder trabalhar questões mais relacionadas à ansiedade, depressão, poder transformar em música as necessidades verbais que a pessoa tem e dar um contexto. Habilidades sociais Habilidades sociais, né, comportamentos adaptativos, entre outras coisas. E no caso também, outra coisa que no futuro está muito claro é o trabalho voltado para as famílias, onde você não atende uma pessoa, você trabalha todo o contexto familiar para ajudar na relação, a melhorar a relação entre os familiares, mas também dá um espaço, principalmente para aqueles indivíduos que dentro da família talvez não tenham um grande lugar de fala, possam expressar nos instrumentos musicais. Então, o musicoterapeuta trabalha essa dinâmica. E ainda, talvez eu ainda veria uma terceira, que é o que a gente chama de musicoterapia social e comunitária, que é que a musicoterapia vai sair das 4 paredes da sala de atendimento e vai poder realizar um musical, assim como já tem vários musicais de música e autismo, que a musicoterapia vai poder estar presente juntando músicos, juntando pessoas da comunidade, criando um espaço maior que, de certa maneira, ele consegue ir além daqueles objetivos gerais específicos e vai muito mais numa perspectiva onde a música auxilia na promoção de saúde e do bem-estar. Então, assim, isso eu imagino muito num futuro próximo, porque, assim, em relação a técnicas novas da musicoterapia, tudo que já deveria ser criado de técnicas, de experiências, já foi tudo escrito, elaborado. Agora é muito mais entender esse impacto dentro dessas perspectivas e começar a ouvir mais as famílias, os próprios pacientes, como essa experiência está sendo transformadora para eles. A outra via também, pensando na musicoterapia centrada na família, é mostrar para essa família o como utilizar a música de maneira funcional, né? Porque hoje, qual é o cenário? Muitas vezes colocar a criança de frente para a televisão e coloca lá o Mundo Bita para ouvir, ou Galinha Pitadinha, ou Jacaré, Elvis, entre outros. E aí, para fazer os afazeres, por que não talvez utilizar isso de maneira funcional? Então, tá aqui o seu Lobato, pausa, quantos animais tem aqui? Sabe? Onde é que está o sol? No lado direito, no lado esquerdo? Onde é que está aqui o fazendeiro? Então, você começar a utilizar quais são os fonemas realmente, sabe? E aí ter esse treinamento parental que nós, musicoterapeutas, podemos fazer com esses pais. Aí tem, como o Gustavo falou, sobre o acolher e escutar, porque também estamos cuidando do cuidador, mas também treinar, dar essas ferramentas para que ele possa estimular. Já com a nossa realidade, a maioria das vezes, esse profissional da musicoterapia vai ter um contato 1 ou 2 vezes com essa criança por semana. E aí, fazendo uma pequena comparação, né, se você me permite, claro, né, com a aba, você tem a figura do analista do comportamento e você tem um AT, que vai estar lá no dia a dia, né? Mas quem é o profissional que faz a avaliação, que faz a proposta de atividades, né? Então, talvez o musicoterapeuta consiga ter esse trabalho mais amplo e talvez direcionar para os pais para o tipo de atividades que possam estimular ao longo da semana e daí ele ter esse feedback nesses encontros semanais, né? Então, existe assim um campo muito vasto de possibilidade de você trabalhar com as famílias. Ainda sobre essa proposta da família, a gente tem uma ferramenta de avaliação, que é um instrumento avaliativo chamado escala MEL, né? Music in Everyday Life. Música para a vida, né? Olha que é a tradução. No cotidiano. No cotidiano. E a gente aplica isso em questão da identidade sonora da família, o que a família apresenta de músicas que eles ouvem entre eles, e músicas para rotina de almoço, jantar, para dormir, tudo que a criança tem de previsibilidade, para a gente poder trabalhar isso. Então tem muitas questões, tem muita possibilidade de a gente trabalhar isso também, com música, sob treinamento parental. E o meu ponto de vista sobre essa questão da música, não só com o paciente, mas com a família, para mim foi muito claro na pandemia para cá. Porque eu trabalhava num projeto no qual coordenavam alguns musicoterapeutas da cidade de Santana de Parnaíba, e nós tivemos que continuar os atendimentos de alguma maneira, então veio a questão do online, né, do virtual. E aí, então, a gente começou a entrar, de fato, pela telinha, na casa daquelas famílias. A gente começou a fazer novas anamneses, se eu posso dizer assim, Sim. porque a gente começou a entender como é a dinâmica real daquela família e até entender muitas respostas dos pacientes na clínica, né? Só que a gente começou a perceber, nas supervisões com os profissionais, que a gente não dava para atender somente aquele paciente que ficava ali, mas sim
A mãe que estava segurando o celular, o pai que estava junto, porque todo mundo estava no mesmo local, ninguém saía para nada. Então, a gente teve que rever muitos atendimentos, pensando não só naquele paciente que era o nosso paciente matriz, digamos assim, mas aqueles que estavam em volta também vivendo aquele momento de reclusão social, né? Então, eu penso que, a partir daí, para mim, ficou muito claro esse pensar, esse raciocinar a musicoterapia junto com a família, de uma forma mais forte, mais consolidada, de fato, né? Acho que isso é um caminho para muitas terapias, né? Esse caminho da família, a integração da família é uma das linhas mais importantes que a gente pensa em autismo nos próximos anos. É aquele ditado, né? Que quando você tem uma pessoa que tem um problema, uma condição em casa, todos também vão Sem possuir, dúvida. né? Uma pessoa que faz uma cirurgia, que faz uma questão, todo mundo tem que mudar o seu dia a dia para poder cuidar. A gente sabe que muito bem, uma pessoa autista, né? A família toda entra numa dinâmica diferente. Com certeza. E aí eles também têm que ter voz, têm que também ter espaço para poder trabalhar. E a musicoterapia, com certeza, pelo que a gente vê, pelo que a gente pesquisa, ela tem um papel muito importante. Porque a gente fala de música, de fato, né? Então é bem interessante isso. Pessoal, eu quero encerrar aqui por causa do horário, que eu sei que vocês têm horário. Eu queria agradecer imensamente. Foi super complicado, porque eu fiquei de falar com o Gustavo, mas não falei, aí esqueci. Quando eu lembrei, eu falei, Gustavo, se estiver por aqui, aí ele Musicoterapia foi improvisacional. Foi super gentil. Improvisacional. Improvisacional. Esse cara que eu nunca vi na vida. Ele já tinha falado que ia ver a galera, mas aí a gente ia combinar, sabe? Tipo, pra vir com mais tempo. Mas aí foi erro meu, esse é um problema. Então, eu agradeço mais uma vez, você foi super gentil de ainda assim ter vindo aqui e você de se apertar no horário para poder a gente conversar, mas eu realmente não queria deixar, isso não é toda hora que você está no Brasil ou está aqui, então acho que foi muito legal, quero agradecer muito mesmo. Vou deixar para vocês falarem as palavras finais aqui. Bom, a gente queria agradecer muito pela oportunidade e principalmente por poder fazer isso de maneira presencial, né, que nem sempre é possível. E agradecer também aos meus colegas que toparam vir aqui a gente conversar um pouco. E que se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais da musicoterapia, elas podem procurar através da página da União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Lá as pessoas vão ter as informações relacionadas a onde achar um musicoterapeuta, que para a gente é sempre muito importante. E também podem procurar através das nossas redes, né? Os nossos nomes é exatamente o perfil no Instagram, vocês vão encontrar lá. Vou colocar aqui embaixo também na descrição para as pessoas poderem ver. Várias informações e pegar um pouco do que o Igor comentou, né? Para a gente terminar, que as pessoas não deixem de acreditar no poder da música, mas que também a música pode fazer muito mal. Então, procure um musicoterapeuta. Muito bom. Bom, primeiramente, quero agradecer. Sempre é um prazer estar dividindo esse momento com amigos e também, né, com você, Luciano, que... Já excluiu, já. Ele lá vem ele com essas coisas. Amigas e inimigos. Ele soltou uma dessa no curso, porque o Gustavo falou assim, eu que estou com meu colega. Não sou colega, sou amigo. Só amigo. A gente faz um curso junto, né? Aí o Gustavo, então, meus colegas, falei, não, peraí, aqui não tem colega não, que a gente é amigo, a gente dorme no mesmo quarto, a gente se ferra junto nessa, ainda também não, pô. É amigo. Bom, e aí nesse caso, o Luciano, ele é uma figura muito importante no cenário da musicoterapia, né? Se você não tem essa noção, saiba agora que você tem você é uma figura muito importante para nós, musicoterapeutas, a gente tem um carinho imenso e toda vez que nós solicitamos sua ajuda, fez parte lá do quarto Fórum de Musicoterapia e Autismo lá em Fortaleza, você foi assim, sem pensar duas vezes, então nós somos muito gratos, né? Queremos aqui expor nossa gratidão, registrar nossa gratidão aqui para você e dizer que para quem quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, assim como o Luciano, você pode procurar Bruno Verga Musicoterapia, também tem o GAV Musicoterapia, que é um projeto que eu e o Gustavo temos para treinamento para musicoterapeutas também, né? Junto com o Gustavo Araújo a gente fundou isso. Tá? E eu não sei bem quando é que vai ir para o ar, mas para quem é musicoterapeuta, venha participar do nosso congresso que nós vamos fazer em Portugal, que vai ser muito bom. Eu vou procurar colocar antes, justamente por causa do congresso. Obrigado.
Bom, eu queria agradecer você, o pessoal da equipe aqui atrás, né? Não esperava estar aqui hoje, foi um susto e eu tinha uma vontade de conhecer você, porque realmente o Bruno falou uma coisa que é verdade. Você é muito, muito querido na musicoterapia, né? Até porque parece, né, um roqueirão, cabelão, também descobri que não é tão roqueirão assim, mas tá tudo bem, né? Mas tem violão, tem tudo. Não, mas já eu tocou. olhando assim, eu acho que você ouve um Padre Zezinho. Eu gosto dele, mas não sou. Quem sabe um dia. Mas, assim, é um prazer realmente estar aqui. Não esperava, mas foi uma surpresa muito agradável. Agradeço aos colegas que estarem aqui. Né? Estamos aqui. Aprendi com você. E eu queria aproveitar também, assim, para quem está assistindo, né, esse programa nosso e se interessar na formação em musicoterapia, sendo professor da FMG, né, é uma das federais que a gente tem no Brasil. É um curso que quem estiver ouvindo no estado de Minas Gerais ou qualquer lugar do Brasil também tem a possibilidade de poder ser aluno lá, fazer a prova, para poder estudar com a gente e formar novos profissionais na área. É em Belo Horizonte. É em Belo Horizonte. Fica no campus da Pampulha, lá em BH, na capital. Eu sou de Teoflotone. Ah, que legal. Mas legal. eu morei em Belo Horizonte também. Ah, legal. É aquele que é perto ali da Antônio Carlos, ali naquela entrada, atrás da Belas Artes, né? Fica na escola de música mesmo. Perfeito. Então, quem quiser entrar em contato, né, para ver o vestibular, que é coisa de universidade pública, é só entrar no site só colocar musicoterapia FMG, vai aparecer o site, lá fica o convite. E para quem quer fazer um mestrado, doutorado, como eu havia falado para você. Perfeito. Que é uma das formações oficiais que a gente tem no Brasil. Muito bom. Mas somente agradecer, né? Primeiro, estar com você sempre é um prazer, né? Desde lá de trás, né? O Luciano também é roqueiro, ele fala, mas ele é roqueiro. Já tocamos Beatles juntos, já tocamos um monte de coisa junto. 14 bis, já foi lá em casa comer pizza e tá tudo certo. Ele esconde o ouro, mas tá tudo bem. E sempre é um prazer estar aqui com você, os meus amigos. Estamos aqui com os meus amigos, que assim... Comportamental, foi Assim, aprender. Repetiu até. O Bruno foi meu professor e hoje é meu colega de trabalho. Os dois aqui, sem palavras para tudo que fizeram já por mim, pela minha vida na musicoterapia. Eu sou, dos quatro, eu sou o que tem menos tempo de formação, mas é um prazer estar aqui com eles aqui, discutindo nessa mesa aqui. Maravilhoso. E vocês estão de parabéns também pelo programa, e é isso. Não, mas só antes de fechar, eu tenho isso que o Bruno e o Igor comentaram, eu tenho que dizer, realmente, às vezes se você fala que, eu sou musicoterapeuta, tá, não sei o que, aí eu digo, eu já fiz até um podcast com o Lucelmo, então eu vou ver. Né? Então, quando eu assim, fiz a primeira live com ele... É um rockstar. O impacto, assim... Quando eu fiz a primeira live com ele, o pessoal, nossa, você fez live com o Lucelmo. Eu acho que a partir eu posso dizer... Sem sombra de dúvida, a partir daquela live que a gente fez na pandemia, muita gente começou a procurar também a musicoterapia dentro do contexto do autismo. Então, acho que foi uma ajuda muito grande para a área. A gente tem essa eterna gratidão por ter dado aquele espaço e por continuar acreditando no nosso trabalho. Só isso maravilha, que eu queria bom saber disso. Foi isso. Obrigado, gente. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Um abraço, gente. Tchau pra vocês.